Meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo, aqui vai um testemunho de uma irmã chamada Irmã Charlotte. Eu quero dizer aos irmãos que esse testemunho, isso não é uma história, isso é um testemunho verdadeiro, provado. Você pode procurar relatos, livros, até filmes dela. Esta irmã, claro, ela já partiu para o Senhor e ela nasceu em 1898, entrou para este convento demoníaco em 1910 e a partir de 1945 ela começou a dar o seu testemunho que deixa qualquer pessoa de queixo caído e de lágrimas nos olhos. O que você vai ouvir aqui é um testemunho fora de normal, fora da nossa imaginação. Como é que pessoas que se dizem cristãos, porque os católicos também são cristãos, como é que eles podem fazer atrocidades a meninas que vão para o convento? Tudo por causa do dinheiro, tudo por causa delas não contarem o que se passa lá dentro. Eu decidi fazer este vídeo porque no dia que eu pus aí o vídeo do Papa Francisco dizendo que a propriedade privada não é, basicamente ele está dizendo que não pertence à pessoa, a pessoa não tem o direito primário sobre a propriedade privada. Eu no vídeo, não sei se você se lembra, eu mencionei que as freiras que vão para, ou que iam para os conventos, a herança delas era para o Vaticano. E então, a partir daí, eu fui procurar este relato, que eu já tinha feito a tradução. Isto é enorme, isto vai levar talvez uns 3 ou 4 vídeos, contando o testemunho desta irmã. Ela saiu do convento, ela fugiu do convento, muito debilitada, à beira da morte, irmãos, como um monstro. Inacreditável do jeito que ela pôde escapar do convento. Você não imagina o que a Madre Superior fez a ela e a muitas meninas morreram lá, e ela vai contar o testemunho. Um testemunho fora da nossa imaginação. Também quero dizer aos irmãos que eu incentivava vocês a inscreverem-se no meu canal Telegram, que se chama-se Atalaia Lúcia Almeida. Eu aqui estou pondo os vídeos que o YouTube está tirando. E este especialmente foi por causa deste vídeo que o meu canal Atalaia de Yeshua está penalizado agora, e eu estou fazendo o download dos vídeos que são um perigo no YouTube. Sem mais demora, vou orar ao Altíssimo e então não perca, porque isto vai ter pelo menos uns 3 vídeos ou mais, dependendo, porque tenho aqui muita informação para pôr aqui para que vocês possam ver. O testemunho é horrível, do princípio ao fim. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, glórias ao Teu nome, nós te damos graças porque toda a sujeira vem acima d'água, para que o povo possa ver quem é quem. Pai, eu bem sei que nesta hora já não há tantas pessoas escravizadas como antigamente, mas pode que ainda haja em algum lugar do mundo, Senhor, algumas pessoas que estejam ainda sendo escravizadas nos conventos, Senhor. Abre portas, Pai Santo, dá um escape, aleluia. Glórias ao Teu nome nos céus e na terra. Ajuda os familiares a procurarem pelas suas famílias, Senhor. Graças te dê por tudo, Pai Santo. Abençoa todas as pessoas que estão a ver neste vídeo. Em nome de Yahushua, Yeshua HaMashiach, o Cristo de Nazaré, eu te agradeço, Pai Santo. Amém. Só aqui vai então, irmãos, desde já quero vos dizer que esse testemunho é verdadeiro. Eu sei que algumas pessoas vão, pai, irmão Lúcia, isto é tudo mentira. Isto é pura da verdade, acredite quem quiser. Só aqui vai. O testemunho da irmã Charlotte é perturbador, é chocante, mas fornece informações importantes sobre o pior da vida no convento, bem como sobre a dinâmica do romanismo. Esse testemunho foi tirado de uma gravação em fita cassete da irmã Charlotte, que deu o seu testemunho numa reunião cristã. Fontes nos contaram que Charlotte nasceu em 1898, entrou para o convento aproximadamente no ano de 1910, ela experimentou a salvação em 1945, isto já fora do convento, claro, e começou a dar testemunho nos anos seguintes, após a sua conversão nos Estados Unidos da América, e também deu testemunhos no Canadá. Em primeiro lugar, isto já é ela que está dizendo, em primeiro lugar, sempre gosto de dizer às pessoas
que eu não estou dando esse testemunho porque tenha algum sentimento ruim em meu coração em relação ao povo católico romano. Eu não poderia ser cristão se ainda tivesse amargura no meu coração. Deus me livrou de toda a amargura e contenda e me livrou de tudo naquele dia que se fez real para mim e o poder do Espírito Santo. E então, quando eu dou esse testemunho, eu estou dando porque Deus me salvou. Ele me libertou do convento e da escravidão das trevas. O Senhor colocou no meu coração o encargo de dar esse testemunho para que outras pessoas saibam o que são, na realidade, conventos de clausura. Quer dizer, ela ficou enclausurada lá dentro. E assim, quando você escutar com atenção, acredito que não direi nada que deixará a seu coração qualquer sentimento de que não carrega um fardo pelo povo católico romano. Não gosto de coisas que eles fazem, não concordo a maneira como eles ensinam, mas a minha alma pertence a Jesus. Estou interessada nas suas almas. Eu acredito que Jesus foi ao Calvário, que ele morreu, para que eu e você o conheçamos. E as suas almas são tão preciosas quanto a minha para o nosso Pai Celestial. É por isso que eu estou fazendo este testemunho. Em primeiro lugar, ao entrarmos neste testemunho, eu nasci no catolicismo romano, sem saber de mais nada, sem conhecer a palavra de Deus, porque nós não tínhamos uma Bíblia em casa. Nunca tinha ouvido falar sobre este plano maravilhoso da salvação. E então, naturalmente, eu cresci naquele lar católico romano, quando criança, conhecendo apenas o catecismo, conhecendo apenas o ensino da Igreja Católica Romana. E porque eu amava o Senhor e porque queria fazer algo por Ele, eu queria dar-lhe a Ele a minha vida. Eu não conhecia outra maneira de uma menina católica romana entregar a sua vida a Deus, além de entrar em um convento e ir ao confessionário, onde naturalmente eu ia. Eu estava sob a influência do meu padre confessor, o padre católico romano, sobre a sua influência sobre a minha vida. Um dia decidi, por influência dele, portanto do padre, e de um dos meus professores na escola paroquial, que queria ser irmã mais nova. Naquela época eu pensava que ser irmão da ordem é aberta, mas à medida que fui avançando nisto, até o momento em que tirei o meu véu branco de 16 anos e meio, tudo era lindo. Aqui está uma fotografia dela tirando o véu, portanto, isso aqui é ela, esta foto é dela, e tenho aqui uma foto, ela diz que até tirar o seu véu, isso aqui já não é ela, isso é uma foto regular. Mas vamos então ver. Ela diz assim, portanto, até o momento que eu tirei o meu véu branco de 16, quando ela tinha 16 anos e meio, tudo era lindo. Eu realmente não tinha nenhum medo em meu coração. Tudo que me foi ensinado estava aparentemente de acordo com aquilo que eu havia aprendido na igreja antes de entrar para o convento. E então, um dia depois de eu ter decidido entrar no convento, lembro-me naquele dia em particular, 2 das irmãs voltaram da escola comigo. Elas eram meus professores e quando chegamos à casa de meu pai, naquela tarde, o nosso padre confessor também estava lá em casa. Eu costumo dizer que quando uma criança era pequena, as crianças naquele tempo eram vistas, mas não ouvidas. Você não falava quando você era criança, pelo menos na minha família era assim, na minha casa, a menos que falassem com você. E eu lembro-me que os ouvi conversando, e então me aproximei o suficiente de meu pai e perguntei-lhe se poderia dizer algo. E isto era um pouco fora do comum. E ele me permitiu que eu falasse, e eu disse, pai, eu quero ir para o convento. E eu veio-lhe dizer que o padre começou logo rapidamente me influenciando. Meu pai desabou e começou a chorar, não porque estava triste, mas estava muito feliz. Minha mãe se aproximou e me tomou nos seus braços e também chorou. Ela também estava muito feliz. Não eram lágrimas de tristeza por pensar que a sua filha estava entregando a sua vida ao convento para rezar pela humanidade perdida. E naturalmente minha mãe ficou muito feliz com tudo isso e eu também. Mas, de qualquer forma, eu não fui por um ano depois disso, e então chegou a hora em que me arrumei
Disse à minha mãe preparou as coisas para mim e então eu fui para o convento. A escola do convento agora, isso é tipo de não é bem um livro, mas é o testemunho do jeito que eles escreveram. Eles me levaram e nós não tínhamos um lugar perto suficiente da minha casa, de meu pai e da minha mãe. E então acho que me levaram cerca de 1000 milhas da minha casa, onde eu entrei em um internato de convento. Só ela foi levada para um convento muito longe da sua casa, como que 1000 milhas. Faltavam apenas 3 meses. Aos 13 anos de idade, apenas eu era uma garotinha. Eu olho agora para trás e penso, meu Deus, com saudades de casa. Eu estava com tanta saudade da minha mãe e do meu pai. Eles ficaram 3 dias comigo e quando eles foram-se embora, eu fiquei com tanta saudade, naturalmente. E porque não deveria de estar. Eu era apenas um bebê longe de casa. Quando eu era pequena, você sabe que eu nunca passei uma noite longe da minha mãe e certamente nunca tinha ido a lugar nenhum sem a minha família. E naturalmente havia uma ligação estreita na nossa família e eu estava muito sozinha com muitas saudades de casa, mas nunca esquecerei isso. Depois que minha mãe me disse adeus, eu soube que eles estavam viajando para uma longa distância de mim e eu nunca havia percebido isso em meu coração. Mas eu disse, nunca mais os verei. Naturalmente não tinha planejado assim, porque tinha planejado ser irmã da Ordem Aberta. Quer dizer, a Ordem Aberta, ela podia entrar e sair do convento. Mas se você ouvir atentamente o testemunho, entenderá porque é que eu estou dizendo algumas das coisas que eu digo. Agora, muitas vezes dizemos que o padre seleciona os seus materiais através da caixa do confessionário, porque aos 7 anos eu fui ao confessionário. 7 anos de idade. Eu sempre, quando entrava na igreja, primeiro ia aos pés do crucifixo, ou melhor, aos pés da Virgem Maria, depois aos pés do crucifixo e eu perguntava, oh Virgem Maria, ajude-me a fazer uma boa confissão, porque era uma criança com um coração bastante honesto. Eu sabia que o padre nos ensinou sempre a fazer uma boa confissão. Ele sempre dizia, não guarde nada, conte tudo, se espera que seja absolvida de algum pecado que tivesse cometido. E por isso eu pedi à Virgem Maria que me ajudasse a fazer uma boa confissão. Eu pedi então a Jesus que me ajudasse a fazer uma boa confissão. Você sabe, eu garanto a você, que depois que morei no convento, porque eu tive que continuar meus estudos, eu tinha acabado de terminar a 8ª série e eles prometeram-me dar o ensino médio e um pouco de educação universitária. Mas eu não fiz faculdade, eu fiz principalmente apenas o treinamento do ensino médio. E eles me deram tudo bem. Eu aceitei algumas dificuldades e tensões terríveis e tudo isso. Foi terrivelmente difícil, mas eles me deram. E eu aprecio muito isso. Mas garanto-lhes que depois que me colocaram no treinamento crucial que devemos passar apenas para nos tornarmos um pequeno iniciado quando entramos no convento. O treinamento é realmente excelente para uma freira e você sabe do que se trata depois de algum tempo. Então agora eu entrei no convento e por alguns minutos quero contar a vocês como é que nós vivíamos, comíamos e dormíamos. Se eu levar você para o convento e lhe contar essas coisas, você entenderá um pouco mais sobre o meu testemunho. No início, quando entrei para o convento, ainda criança, eu fui para a escola, portanto a escola no convento. Mas estava sendo treinada, mas chegou o dia em que eu tinha 14 anos e meio. A madre veio até mim e começou a me contar sobre o véu branco. E eu não sabia muito sobre isso, mas ao tomar o véu branco, elas me disseram que eu seria a esposa ou a noiva de Jesus Cristo, que haveria uma cerimônia e eu estaria vestida com uma roupa de casamento. E nesta manhã em particular, eles me disseram que às 9 horas eles iriam me vestir com uma roupa de casamento. Agora você está se perguntando de onde veio isso e como eles conseguiram as roupas de casamento para as freiras. A Madre Superiora se senta e escreve uma carta para meu pai e diz a ele quanto dinheiro ela deseja. E então, tudo o que ela pede, meu pai manda. A irmãzinha compradora, portanto aquela que foi comprar os tecidos para fazer o vestido, sai e compra o material e o vestido de noiva é feito pelas freiras do claustro. Ainda estou com o pedido aberto agora.
É claro, tudo o que ela pergunta, agora você diz, eles gastaram todo o dinheiro que o teu pai mandou com o vestido de noiva. Bem, é claro que não sabemos dessas coisas no início do nosso testemunho, mas depois de morarmos num convento por muito tempo, aprendemos que eles poderiam pedir $100 e meu pai os enviava. Irmãos, $100 $100 em 1910, que foi quando ela entrou para o convento, olha, 1910, $100 é como se fosse $2.500 mais ou menos em 2015, que agora ainda é mais ainda, meus irmãos. E isto aqui é só falando acerca do, mais ou menos do juro. Imagine o dinheiro que era $100 naquele tempo. Ela então diz assim, bem, é claro que não sabemos dessas coisas. Não, ela disse, é claro que tudo o que ela perguntava, o meu pai dava. Eles gastaram todo o dinheiro com o vestido. É claro que nós sabemos dessas coisas no início do testemunho, mas depois de morarmos um tempo no convento, aprendemos que se eles pedissem $100, poderiam pedir $100 a meu pai e ele os enviaria. Eles não fariam, mas talvez um terço deste dinheiro desse para as vestes nupciais. E eles ficariam com o resto do dinheiro de meu pai, e meu pai nunca saberia a diferença. Nem eu, até que morei no convento por um período de tempo e tive que fazer algumas roupas de casamento e então soube o custo do valor do vestido. E eu sabia quanto dinheiro entrava porque eu era uma das freiras mais velhas. Bem, tudo bem. Chegou a hora, é claro, quando eu andei pelo corredor e estava vestido com uma roupa de casamento. Agora você sabe que no convento eu costumava andar pelas 14 estações da cruz, os 14 passos que Jesus carregou na cruz até o Calvário. Mas depois que decidi a usar o véu, nunca mais andei. Eu queria ser digna, eu queria ser santo o suficiente para me tornar a esposa e a noiva de Jesus Cristo. E então eu ficava de joelhos e rastejava pelas 14 estações, muito longe, mas eu rastejava todas as sextas-feiras de manhã. Achei que isso me tornaria mais santa. Senti que isso me aproximava de Deus. Isso me faria digna do passo que eu ia dar. E era isso que eu queria, mais do que qualquer outra coisa do mundo. Gostaria de marcar no seu coração todas as meninas que entraram no convento, das quais eu sei muita coisa. Essa criança desejava viver para Deus. Essa criança desejava dar o seu coração, mente e alma a Deus. Agora, muitas pessoas fazem esta observação e ouvimos vários tipos de pessoas que dizem que as mulheres que estão no convento são apenas más mulheres. Isto não é verdade. Há estrelas de cinema que vão para os conventos. Eles viveram no mundo e sem dúvida são pecadoras e tudo mais. Mas elas entram quando são mulheres. Elas fazem o que elas sabem, o que é que elas estão fazendo. E elas entram apenas porque a Igreja Católica vai receber, presta atenção, não apenas milhares, mas sim chegarão a milhões de dólares. Vocês estão compreendendo? Em alguma parte da vida, algumas estrelas decidem, talvez influenciadas pelo Papa ou por outras pessoas, para entrarem na igreja, no convento, mas são para receber milhões. Mas essas estrelas, meus irmãos, não vão viver a vida que essa irmã levou. Eles não se importam com quem recebem, se puderem tirar muito dinheiro destes indivíduos. Mas a garotinha comum, que entra como uma criança, ela é apenas uma criança e ela entra ali com um coração puro e alma, tão limpos quanto qualquer criança podia entrar. Eu digo isso porque às vezes você ouve muitas coisas que não são verdadeiras. Agora, depois de nos tornarmos cônjuges de Jesus Cristo, eu quero que você ouça com muita atenção e então você poderá acompanhar o meu testemunho, o restante do meu testemunho. Agora, depois de nos entregarmos e estarmos casadas, somos consideradas mulheres casadas com Jesus. Somos consideradas mulheres casadas e esposas e noivas de Jesus Cristo. Agora o sacerdote ensina a cada garotinha que tomar o véu branco, que elas são a noiva de Cristo. E ele ensina a acreditar que a sua família será salva. Não faz nenhuma diferença quantos bancos eles roubam,
quantas lojas eles roubam. Não faz diferença como eles bebem, fumam, festejam e vivem neste mundo pecaminoso e fazem todas as coisas que os pecadores fazem. Ok, ela está dizendo, por outras palavras, que quando ela entrou no convento e ela ora e chora e faz vocês vão ver o que é que eles vão pedir a ela para fazer. Ela diz que a partir dela fazer isto tudo, a família dela, que está cá fora, não importa se eles roubam os bancos, se eles bebem, se eles fumam, se eles fazem coisas pecaminosas, que Deus vai perdoar os pecados todos deles. Vocês estão compreendendo? Ela diz, não faz a diferença. Mesmo assim, a nossa família será salva se continuarmos a viver no convento e se entregarmos as nossas vidas ao convento, à igreja. Podemos ter a certeza de que todos os membros da nossa família serão salvos imediatamente. E você sabe que há muitas crianças que são influenciadas e induzidas a entrar em conventos porque percebamos que é a salvação para a nossa família. E às vezes, mesmo em famílias católicas romanas, os filhos crescem, deixam a Igreja Católica Romana e vão para o mundo mais profundo do pecado. E assim cada menina que entra no convento espera que ela, sacrificando-se tanto, a sua casa e os seus entes queridos, a sua mãe e o seu pai, tudo que uma criança ama, a sua família, será salva independentemente dos pecados que eles estão cometendo. E é claro que somos crianças e as nossas mentes são imaturas e nós não conhecemos melhor do que isso. É tão fácil enganar as crianças com coisas como essa nos nossos corações e nas mentes de uma criança. E o padre, ele é muito bom nisso, é claro. Olhamos para o nosso padre, o nosso confessor, e via-lhe como se fosse Deus. Ele era o único Deus que eu conhecia e para mim ele era infalível. Eu não achei que ele pudesse pecar. Eu não achei que ele pudesse mentir. Eu nunca achei que ele podia cometer algum erro. Eu considerava-o o mais santo dos santos, porque eu não conhecia um Deus, mas conhecia aquele sacerdote católico romano e para mim, eu confiava nele em tudo o que ele me dissesse a mim. Por assim dizer, eu acreditava que o padre poderia me dar tudo isso. E então chega o dia em que todas nós agora, enquanto entramos, eu quero que prestem isso com atenção, depois de tomarmos o véu branco, as coisas ainda estão lindas. Nessa altura eu tinha 16 anos e meio de idade. Todos eram bons para mim, eu estava morando no convento e não via nada de mal porque eu era uma garotinha. Não estávamos sujeitos a um padre católico romano até aos 21 anos de idade. Então agora é que você vai entender sobre aquilo que eu vou falar. Os padres dirão em todos os Estados Unidos e em outros países que as irmãs, ou melhor as freiras, podem sair do convento quando quiserem. Isto é escondido das irmãs até que tiramos os nossos véus negros e então já seja tarde demais. Nós não temos as chaves daquele portão duplo e não temos como sair. Passei 22 anos lá. Fiz tudo o que podia para sair. Eu carreguei colheres de sopa comigo para as masmorras. Tentei cavar naquela terra porque não há chão naquele lugar. Mas eu ainda não me peguei cavando longe o suficiente para sair de um convento com uma colher de sopa. Isso era o único instrumento que eu tinha. Daqui para a frente, é que este testemunho começa a ficar mais pesaroso. Eu espero que você tenha visto até agora. Eu sei que o primeiro vídeo foi um pouco, morno, mas eu tinha que explicar tudo isso para que vocês possam saber, a partir daí, o que é que vai acontecer. Não percam a segunda parte, que o Altíssimo vos abençoe e fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.